Aqui, eu já coloquei o outro bracinho, saí no mesmo buraquinho, dei o nó. O rabinho também pede para costurar entre a carreira 8 e 9. A costura dele é igual ao do bracinho. Você põe bem centralizado entre as perninhas dele e entre a carreira 8 e 9. Eu vou costurar o beiço dele agora, que seria a boquinha. Aqui. A boquinha ela já é considerada como um detalhe que você vai colocar. Ela não é obrigatória pôr, mas ele já dá um charme no bichinho. São esses detalhes que vai dando um charme nele. Aqui eu vou posicionar ela bem centralizada. Ó, o meio dela, esse meio aqui, ele tem que ficar junto, com o meio dessa risca aqui. Eles têm que ficar juntos, na mesma direção. Coloquei aqui, aí eu vou entrar aqui com minha agulha, ó, porque na lateral do ladinho ele é aqui. Vou sair no pontinho do lado. O fio aqui do beiço pode deixar ele compridinho mesmo, porque dependendo da cor que você esteja fazendo ele, se você quiser, a gente já utiliza para fazer a sobrancelha. Vou entrar aqui no ponto do lado. Volto aqui no mesmo buraquinho, agora eu vou sair bem no meio aqui. Bem aqui no meio. Puxei. Vou entrar aqui no meio mesmo. Passei aqui. Saio no pontinho do lado. Puxo bem. Vou entregar no meu ponto aqui lateral. Passar e aqui pro meu último ponto, que eu vou pegar aqui no beicinho dele. Ó, puxei aqui, pego no cantinho, volto no mesmo buraquinho. Agora, para a boquinha não ficar assim para baixo, que você também pode deixar assim, caso você ache mais bonitinho, eu vou passar aqui e sair. Ao invés de sair na mesma linha, que seria aqui, eu vou sair um ponto para cima. Aqui, sai um ponto acima. Aqui, e vou pegar um ponto também para cima aqui da boca dele. Volto no mesmo buraquinho. Agora eu faço a mesma coisa pro outro lado. Saio aqui um ponto acima. Puxo bem aqui. E pego o ponto aqui da minha lateral. Próximo ponto. Entro no mesmo lugar. Se eu fosse fazer a sobrancelha da mesma cor, eu já poderia daqui mesmo, já subir até aqui o local da sobrancelha. Só que eu vou arrematar aqui com vocês e volto com a outra cor pra gente já fazer os detalhes nas patinhas dele. Bom, agora nós vamos para os detalhes. Os detalhes é que vai dar o charme do nosso bichinho. São todos opcionais, claro, mas vai deixar o seu bichinho mais bonitinho. Então, pelo menos alguns a gente precisa colocar. No caso desse daqui, eu fiz uma manchinha nas costas. Também coloquei a parte dos dedinhos e a almofadinha no pé. E na mãozinha também. Tem os bigodinhos e aqui a sobrancelha dele. Você pode colocar um lacinho, uma gravatinha, o que você quiser colocar. No caso do meu em cinza aqui, eu vou colocar a manchinha
Só que não nas costas, eu vou colocar na barriguinha dele. Aí, para poder costurar a mancha, eu vou fazer a mesma costura que eu fiz no focinho. Vou alfinetar sempre. Coloco aqui o alfinete na posição que eu quero a manchinha. Eu quero um pouquinho mais para baixo. Lembrando que essa mancha você pode, como ela é opcional, você coloca na parte que você quiser do bichinho. E vou fazer a minha costura igual a do focinho aqui. Vou pegar aqui no meu próximo pontinho, entro com a agulha reto, saio no ponto da frente. Pronto, a barriga já está ok. Agora a gente vai fazer essa parte aqui. A parte que eu falo que é a almofadinha da patinha do gato. Tem os dedinhos, aqui o pezinho. Todas a gente faz da mesma forma. Então, vou mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é essa divisão dos dedos. Aqui, no caso, eu vou usar uma linha da mesma cor. Já dei um nozinho aqui na ponta. Vou encaixar em algum ponto, né, entre um ponto e outro. E vou sair aqui perto do anel mágico. Não no meio, na voltinha de cima. Aqui. Lembrando que a patinha dele tá aqui pra frente, então eu vou fazer... São 3 divisões, uma bem aqui no centro, uma pra cá e a outra pra cá. Então, aqui pra ficar bem centralizado, é nesse ponto aqui mais pro lado. Vou fazer aqui. Eu puxo até o meu fio, o meu nozinho, passar pra dentro. Agora, eu vou vir, ó, com a linha aqui pra frente. E vou enganchar 2 carreiras para baixo aqui da cor branca. E saio no mesmo local. Puxo bem. Passo mais uma vez. Puxo bem. Aqui eu vou sair no meu ponto aqui do lado. Ó, eu vou colocar ele aqui, ó. Tá vendo? No ponto do lado. E vou vir passando aqui pro lado de cá. Aqui foi onde eu entrei, eu venho os 2 pontinhos aqui pra lateral. Aqui. E saio no mesmo local. Passo aqui uma vez e mais uma vez. Aqui eu já posso sair aqui pro lado oposto para fazer a outra divisão. Também dou uma puxada e venho aqui para esse lado. Saio no mesmo lugar e passo mais uma vez. Aqui eu já posso sair com uma agulha em um buraquinho mais distante. Olha, fica a marca dos dedinhos. Se por um acaso aqui, nesse caso ele ficou muito próximo, eu achei que ficou diferente. É só eu vir, soltei aqui a agulha e vou soltar o fio, eu vou puxar ele aqui. Tá? Puxei uma vez e vou puxar a segunda vez. Aí aqui é só fazer, prender na agulha novamente e vir um pouquinho mais pro lado,
para poder fazer um pouco mais separado e ficar igual ao outro dedinho. Aqui eu já separei os dedos e vou colocar. Eu fiz aqui a parte da almofadinha da patinha, eu fiz com uma linha mais fofinha, mas vocês podem utilizar o mesmo tipo de fio, igual eu utilizei nesse daqui, ele também fica legal. Eu vou posicionar ela assim, não precisa colocar marcador aqui, porque como é uma peça pequena, você consegue segurar só com o dedo aqui, então ela não vai se mover. Aqui eu vou pegar um ponto, opa. Puxei, vou pegar aqui no próximo ponto. Vou aqui pro próximo ponto e vou costurar toda a volta dele aqui. Aí, com o mesmo fio, eu vou fazer o bordadinho dos dedos. Aqui eu já terminei a costura. Meu último ponto, eu já entro aqui e saio em um dos dedos. Algum local, né, onde eu vou fazer os dedos ainda. Então, eu vou sair perto da marcação que eu fiz, um ponto pra cima da parte aqui de baixo da almofadinha. E vou passar algumas vezes o bordado com ponto atrás. Então, eu vou... Passei um ponto, no próximo são 2 pontos. Passei. Aí, eu volto no mesmo lugar. Passei de novo. Pra ficar meio gordinho, eu posso ir um pontinho pro lado e passar mais umas 2 vezes. Nessa última vez que eu vou passar, eu já posso sair aqui no próximo dedo. Aí ele fica cheinho e eu já faço os outros dedos iguais. E assim em todas as patinhas. Na mãozinha eu também fiz, só que na mão dele eu só coloquei... Passei 2 vezes só, porque ela é mais fininha, então não precisa ser grande o dedo dele, pode ser um pouquinho menor. Fica assim. Aqui eu vou fazer a sobrancelha dele. Vou pegar um fio, no caso eu escolhi para fazer preta, para contrastar com o restante dele. Dei um nozinho aqui na ponta. Vou entrar em algum lugar distante, lembrando que sempre entre um ponto e outro. Aqui, eu vou sair na carreira acima do olho, ó. O olho terminou nessa carreira, eu vou sair na de cima, um pouquinho pro lado de fora do olho. E eu vou colocar ela na diagonal. Eu vou subir umas 2 carreiras para cima e vou entrar no pontinho onde termina o olho. É só eu ver uma reta aqui, o olho terminou aqui, o meu buraquinho mais próximo é esse daqui. E eu vou espelhar isso no outro olhinho dele. Então, eu vou ver a mesma linha, ó, o ponto... que é mais rente aqui ao finalzinho do olho. Vou descer 2 carreiras. E aqui eu vou contar quantos pontos eu fui aqui pra lateral. 1 no segundo. Aqui eu vou fazer igual, 1 no segundo ponto. Nessa aqui de cima. E o fio eu vou colocar ele pra perder, eu vou perder o fio. Aqui, volto no mesmo buraco e saio em outro lugar.
Volto no mesmo buraquinho e saio em outro local. O fio fica preso no enchimento. Ó. E aí ele fica assim. Agora eu vou colocar o bigode. Eu separei aqui uns pedacinhos de fio, não tem importância do tamanho. Pode ser de qualquer tamanho, porque eu vou cortar ele depois. Eu vou aparar e deixar todos do mesmo tamanho. Vou dar um nó na pontinha. E aí, com a agulha, esse nó vai servir para prender o bigode no focinho dele. Eu vou passar ele aqui de um lado pro outro. Eu vou colocar alguns bigodes desse lado e alguns desse, mais ou menos uns 6 de cada lado. Então, eu vou sair aqui nessa linha, puxei, até o menor entrar no focinho. Ele passou e já fica preso aqui. Eu vou colocar todos eles e depois eu vou aparar o tamanho mais curtinho, assim, porque ele comprido ele fica caído. Então, para ele ficar mais espichadinho, você tem que cortar ele mais por um dedo, mais ou menos, de tamanho. Que aí ele já fica dessa forma. Bom, pessoal, eu finalizei os bigodinhos. Vocês podem ver como ele ficou bonitinho. Agora vocês podem colocar um lacinho, podem colocar uma gravatinha. Aí vai da criatividade de vocês. Eu queria mostrar também pra vocês. Os dois eu fiz com a mesma linha, mesma agulha e mesma receita. Só que eu fiz em dias diferentes. Vocês podem ver que esse está um pouquinho menor do que esse. Isso acontece devido à tensão da nossa mão. Então, num dia você pode estar um pouquinho mais nervosa que o outro, aí o seu ponto sai mais apertado num dia do que no outro. Então, eu sugiro para vocês em partes, não que você precise fazer tudo no mesmo dia, mas tentem fazer os bracinhos um seguido do outro, as perninhas um seguida da outra, para que não aconteça de no mesmo bichinho ter diferença de tamanho, tá bom? E aí vocês podem usar o fio que vocês quiserem para poder trabalhar e, como sempre eu digo, usem a criatividade de vocês. É isso. Vocês podem esclarecer as dúvidas no meu site, manusilvacriandoarte.com. Podem também me seguir nas redes sociais, mandar foto do trabalho de vocês. Eu vou adorar ver como que vocês estão evoluindo. Eu também tenho vários outros padrões gratuitos no meu canal do YouTube, no meu Instagram. É só me seguir. Um beijo pra vocês!